saber e autoobservação são inatos. Saber sim, autoobservação não. Vamos entender por quê. Consciência é um dos 3 aspectos da sua natureza existencial. Você ser é presença, potência e consciência. Então, saber é inato. Saber é consciência. Aliás, é mais do que inato. É imanente. Inerente, eu usei aqui. Você ser é saber. Mas esse saber inerente é apenas capacidade de saber. Assim como visão é apenas capacidade de enxergar. Para enxergar não basta ter visão. Isso é uma coisa que a gente não percebe. Não basta ter visão para enxergar. Quando o neném nasce, ele tem visão, mas ele não enxerga. Tem um filme que o cara perde visão, ou ele nasce cego, não sei se... Eu acho que ele nasce cego. Aí fazem uma operação nele e ele começa a enxergar. Só que ele tem visão, mas ele não consegue enxergar, porque não basta ter visão para enxergar. Você precisa desenvolver a competência em focar a visão nos objetos. Então, quando você está vendo, você não percebe, mas você foca no objeto e no outro. Focar é uma competência que você precisa desenvolver. Se você não desenvolver essa competência de focar nos objetos, você não vai enxergar nada. Para enxergar, não basta você ter visão, você precisa desenvolver a competência em focar a visão nos objetos. O mesmo acontece com a autoobservação. A autoobservação é saber focado em você. Então, você pode usar o seu saber com 2 tipos de foco. Focado em você ou focado no outro. Eu vou falar disso agora. Você precisa desenvolver essa competência de focar em você. Se você não desenvolver a competência de focar em você, você não vai ter essa competência. A autoobservação é saber focado em você. Na outrociência, você foca a sua capacidade de saber nos objetos externos. Ou seja, nos outros, plantas, células, estrelas, etc. Com esse tipo de foco, quer dizer, focado no outro, você desenvolve a competência na observação. Na autociência, você foca a sua capacidade de saber nos objetos internos. Internos, entre aspas, tá? E externos, entre aspas, também. Ou seja, em você, na sua existência, sua humanidade, sua mentalidade, e etc. Com esse tipo de foco, você desenvolve a competência na autoobservação. Tanto a observação como a autoobservação são competências. Nenhuma competência é inata. Por isso que neném não nasce conseguindo fazer nada, porque não tem competência nenhuma. Nenhuma competência é inata. Toda competência é desenvolvida através da prática. Então, saber é inato. Você não precisa desenvolver a capacidade de saber. Você nem tem como deixar de saber. Agora, a autoobservação é uma competência. É a competência de focar em você, na observação de si. Se você não desenvolver essa competência, ela não vai desenvolver, você não vai ter. Não é inata. Então, você acabou de falar aí que nenhuma competência é inata, mas o saber, para além de inato, ele é imanente. Então com isso você afirma que o humano, ele nasce diferente dos mamíferos, né? Com essa capacidade de saber. Não. Tá. Todo ser sabe. Agora, cada ser vai, como que eu vou dizer? Vai
ter o seu saber dentro de vai acontecendo dentro de uma interface. Então, o seu saber, ele está humanizado, porque você está brincando de ser humano. Um bicho é um ser também, igual você. Não tem diferença entre o ser que está brincando de ser cachorro e entre você que está brincando de ser humano. Existencialmente, você e o que está brincando de ser humano e o ser que está brincando de ser cachorro são ser iguais. Entendi. Agora, na hora que você está brincando de ser humano, o seu saber, que é uma dos seus 3 aspectos existenciais, fica humanizado. No ser que está brincando de ser cachorro, ele fica animalizado. O cachorro também tem consciência dentro ali. No que está brincando de samambaia, também. No que está brincando de ser pernilongo, também. No que está brincando de ser pedrinha de sal, também. Mas tudo, cada um dentro dessa interface. Entendeu? Então, não é uma questão de classificar. É uma questão de entender que cada um temporariamente está em uma dimensão de expressão da vida. O jeito mais correto é estar usando uma interface diferente. Agora, difícil, né? A gente pensar que tem um ser igual a gente lá brincando de samambaia. Mas E outra coisa é o seguinte: o saber não é humano. Isso é o principal. O saber é dos seres e é universal. O nosso saber é um saber universal que está humanizado. Não é característica exclusiva do humano o saber. O saber é do universal. Dos seres. E os seres são existenciais, universais. Que bom. Eu estava refletindo sobre uma coisa na pergunta da Sabrina. Eu queria colocar aqui para ver se é viagem minha. É o seguinte, por exemplo, vamos dizer, né, que eu estou aqui na minha mesa, no meu escritório, né, na frente do computador, e eu estou monitorando, eu coloquei uma câmera na cabeça de uma águia, né? E aí eu estou acompanhando aqui pelo computador o voo dessa águia. O meu tudão é o meu escritório, é a tela plana do meu escritório com o meu computador, onde está acontecendo ali na tela o voo da águia. Mas não existe uma águia fora, que está voando por caminhos no mundo. Não existe mundo. O meu tudão é ali, só ali o meu escritório. Existe como realidade. Desculpa. Existe, mas assim, não é real. Mas não é real, realidade. É justamente isso. É justamente isso. É real, é realidade. Só que não é existência. Se, por exemplo, eu assisto um programa de viagem, tem alguém no metrô no Japão, isso, não tá fora. Não tem nada fora. O meu tudão, né, eu tenho consciência que no mundo, no planeta Terra, dentro do game, dentro do jogo, tem um país chamado Japão, porque, enfim, é a história aqui a dinâmica do jogo. Mas, por exemplo, tem um planeta que tem ETs de uma certa forma, que eu não tenho, ninguém nunca mostrou, ninguém nunca viu, não existe, não faz parte ali da minha, não existe para mim, não é? Não faz parte do meu tudão. Simplifica. Seja qual for sua experiência, qual for. Você está no banheiro cagando, você tá na cozinha fazendo macarrão, você está na escola, se você está na televisão assistindo, seja qual for a sua experiência, a experiência que você está tendo naquele instante é o seu tudo, porque não tem experiência antes, não usa a palavra tudão. Usa a palavra tudo. Depois eu vou experimentar tudão. Essa palavra está atrapalhando vocês. Depois eu vou explicar por que eu inventei a palavra. Aquilo que você está experimentando naquele momento, isso que você está experimentando aí, é o seu tudo. E não tem nada além disso aí.
Entendeu? É o seu tudo. Sim. E isso é realidade. Então, existe como realidade. Só que não existe como existência, como matéria, porque não existe matéria. A gente está justamente estudando que a matéria é uma experiência. E não. Então, isso que você está tendo é uma experiência. E isso existe como experiência. E é a sua realidade. Um dos motivos de eu usar a palavra tudão é que quando você está praticando o despertar existencial, a autoobservação existencial, você começa focando num objeto. Então, você olha para uma cadeira. A cadeira é uma coisa, aí você fica olhando para aquela coisa, percebe que ela é uma experiência. Aí você olha para a parede, aí você vê que é uma coisa, aí você olha para a janela, aí você olha para o copo, você olha para o seu computador, você olha para o seu microfone, você olha para o seu teclado, para o seu mouse. Aí você vai observando cada coisa. E aí você tem vários tudos. Né? Um microfone, o seu tudo é dividido em partes, várias partes, a cadeira, a mesa. Aí quando eu falo tudão, é para você fazer o oposto do foco. Em vez de você focar num objeto, você pega e fica míope, perde o foco. Na hora que você perde o foco, você não vê mais objeto nenhum, você vê um blá. Ou então você vê sua realidade inteira, sem focar em nada especificamente. Quando você faz isso, eu chamo isso de tudão, que é o seu tudo, é a sua realidade. Para quê? Para você entender que a realidade não tem essa divisão que você faz quando você está focando nos objetos, que ela é um tudo. Igual quando você vai no cinema. Você está no cinema, aí você pode olhar o cavalo, o cachorro, a grama, o banco, tem vários aspectos que estão na tela. Só que quando você faz isso, você perde de vista que é uma tela inteira. Então, para você se dar conta que é uma tela inteira, que não é várias coisas que formam uma tela, mas uma tela inteira que você, ao focar, divide em partes, eu chamo a tela de tudão. A tela é realidade. Então, é isso que é um dos motivos de eu usar essa palavra tudão, para você entender que esse recorte que você faz da realidade não existe, é você que está recortando. A realidade é sempre um tudão. Mas não precisa usar tudão, ela é sempre um tudo. Mas a palavra tudão é uma estratégia pedagógica para você. Ah, tá. A realidade não é um monte de recorte de coisa. Igual eu falando pro Marcos lá da janela do óbvio, não é um monte de coisa em sincronia, é uma coisa só. Um tudo só. Um tudão. Esse é um dos motivos que a palavra tudão. Vocês estão entendendo a palavra errado. Vocês estão acreditando que eu estou falando que tudão é o meu tudo, mas o seu tudo. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Não, mas era exatamente isso que eu estava falando. Por isso que eu usei o exemplo do observar o caminho da águia, porque assim, o meu tudão é a sala toda inteira, com tudo em cima da mesa, óculos, caderno, mouse, impressora. O tudão é tudo isso, só que é só essa tela aqui. O voo da águia que ela está fazendo, lá pelo caminho, no céu, não existe, né? A águia está experimentando o tudão dela e você não tem como saber. Só que no seu tudão ela está. Agora, o tudão que ela está experimentando, a realidade que ela está experimentando, você jamais vai saber. Não, mas ela não tá no meu tudão, porque eu tô vendo no computador o vídeo que tá em cima da cabeça dela. Não tem uma águia no tudão, dentro do escritório. Então, não tem a águia, mas tem o vídeo de cima da cabeça dela. Isso é ter a águia? Isso é ter a câmera que está em cima da cabeça da águia. A águia mesmo você não está vendo porque ela é uma suposição. O vídeo pode estar em cima da cabeça. A águia pode ter tirado a câmera de cima da cabeça dela, colocado na cabeça de uma minhoca e você está achando que está em cima da cabeça da águia.